boa tarde, boa noite, Cangui Caiapi, Cangui Caiá, Cangui Queretu. Eu sou Bárbara Leite Matias, eu sou doutoranda no programa da Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha Arte da Cena, sou orientanda da professora Bia Braga. E nesse doutorado a gente vem conversando sobre vários lugares de tensionamentos, de desorganização dos ditos métodos e ao mesmo tempo de repensar quais são as nossas táticas de estar vivos em cena, de estar presentes em cena, levando-se em conta experiências que tratam, né, do feminino ou do que foi colocado como feminino ou da desorganização disso tudo também na cena. E nesse primeiro momento, né, a minha pesquisa eu estou pensando como título até então, né, acionamento de presença, né, de presença de indígenas do povo Cariri, né, que são artistas da cena, né, como acho que está um pouquinho frio, talvez não acenda. Como a gente tem refletido, né, sobre como o nosso corpo se coloca em cena, o que sentimos quando estamos em cena, o que sentimos, onde reverbera quando eu digo tal texto e onde dói quando eu me presentifico numa performance. Então, quais são os acionamentos, né? O que da minha memória, da minha história, né, compõe, né, na minha presença cênica, onde eu entendo o que é presença cênica, como eu aciono essas presenças. E também, né, esse lugar esse interesse em levar em conta, né, o território, porque nós, povos indígenas, nós somos um corpo interligado ao território. Então, não há uma separação entre corpo e natureza, né? Meu corpo é natureza. Então, como que trazer esse lugar, estar aqui em conexão com a pedra, né? Estar em conexão com a água, né? A gente se encontra agora na cascata do Crato, Ceará. Como estar em conexão com esse território para criar arte é um caminho, né? É uma costura, é um desenho de cura, como pensar performance e arte da cena levando em conta esse território e que esse território aciona na gente, né? E pensar esse território também enquanto a corporalidade desse artista que se coloca em cena com toda a sua memória e história. Então, aqui estamos com Luiz Bárbara, que pode falar um pouquinho quem é você. E daí a gente vai seguindo. É uma conversa vivência e não necessariamente uma entrevista, mas uma conversa vivência barra que já é isso. Eu me auto-chamei Luz, né? É um nome autocoroado. Me chamo Luz, sou chamada de registro Bárbara Ellen Nascimento dos Santos. Nasci em Paraíba, no litoral. Minha mãe é uma indígena migrante, originária do semiárido paraibano. Então minhas raízes, minha ancestralidade originária é do bioma da Caatinga, é do Cariri Velho. Estamos aqui no Cariri Novo e existe uma serpente de pedra que conecta esses cariris, né? Sim. Daqui até lá, a Corpe Crodi
de Mara se estende nos enlaçando, né? Nos ligando, nos unindo. Eu sou uma pessoa trans, sou uma pessoa que me percebo fora dos papéis de gênero mulher e homem. Me sinto a parte disso. Carrego uma corpa, mas que é também um corpo, um corpo, e iniciei minha trajetória no circo como palhaço, sabia? Sim. Na rua, no circo. Passei para o teatro de palco, depois para a linguagem do cinema, e acho que antes de entrar no cinema eu já lidava com isso que a gente entende como performance, né? Sim. De várias formas, né? Sou transeunte, sou nômade, sou caminhante, né? Busco não ter uma existência parada, sedentária, fixa. Então eu acho que nosso vínculo tem a ver com isso, né? Sim. Eu caminho muito por essas terras, por esse território, né, do Ceará. E me sinto... Poxa, eu não quero acender mesmo a vela de alguém. E me sinto muito conectada com esse território, com essas existências que estão aqui conosco. Migrei para São Paulo em final de 2014, né? Fiz um pouso lá, e lá na cidade de São Paulo foi quando eu mais mergulhei em performance, experimentação, muita coisa sem registro, sem nome, mas muita experimentação, muito se jogar na rua e em busca do acontecimento, né, em arte. E aí acho que essa migração, a cidade de São Paulo, por ser tão diversa, né, por essa multiplicidade de existências, de culturas, foi como um espelho para mim. Então São Paulo me perguntou, quem é tu? E aí, quem é tu diante disso tudo? E aí uma existência que para mim era para mim eu era uma mulher, para mim eu era uma pessoa negra, clara, porque sempre fui muito consciente desde criança da minha existência racializada, né? Da minha não branquitude e desse lugar da minha família, da minha mãe, mas colocava isso no campo do negro, né? Que é também, mas eu não sabia que era um negro da terra, que era um negro daqui mesmo. De Pindorama. De Pindorama. E São Paulo me auxiliou nessa busca. Que incrível para mim estar falando disso hoje aqui, né? Com tantos seres presentes. Sim. Você acha que de alguma forma a arte... Eu tenho pensado, Luiz, que a arte ela caminha sempre a 3 casas à frente. Eu tenho pensado sempre que a arte caminha a 3 casas à frente do que o sistema, do que o apagamento, né? A gente está falando de uma região do Nordeste em que o etnocídio indígena é imenso, né? O apagamento da população indígena é imenso, né? Tem documentos que diz que no Ceará não tinha cariri, que não era mais para se auto-identificar indígena, né? Isso foi criminalizado, né? Se você se auto-identificasse indígena, você seria preso imediatamente. Então, nossos corpos carregam esses registros, né? Por isso que os bichos entoam, né? E é tão emocionante pra gente, e ao mesmo tempo a gente tá falando da nossa forma de se colocar no mundo, né? Que é através da linguagem artística, né? E isso que vão chamar de linguagem artística, que nossos povos sempre foram, né? Nossos povos são teatrais, né? Nossos povos
são dos rituais. Uma existência total, né? É, E não no sentido, eu sou completo, né? Mas é uma existência. O clã greco-romano, cristão, esse clã conquistador, que conquistou esse território que a gente entende como Europa, e foi conquistando esse território que a gente entende como África, América Latina, Américas, né? É um clã que seu desenvolvimento construiu uma repartição da vida, né? Somos trabalhadores do corpo, sim. uns cantam, outros tocam, outros dirigem, Criaram caminhões. fronteiras, né? Sim. Então, quando a gente se percebe esse ser total, não sei se é essa a palavra, mas é muito conectado com todas as possibilidades que a vida naturalmente nos dá. As águas, elas fazem som, fazem música, elas dançam, elas correm, elas caminham, elas são vida, geram novas vidas, elas são alimento, ela é o nosso próprio corpo. Essa pedra respira e tem suas formas. E tem seus sons, as placas tectônicas dançam e produzem sonoridade. E os passarinhos são agricultores, artistas, construtores, né? E nós somos isso. Sim. Então, quando você me diz, me parece que a arte está à frente nessa conexão ancestral. O que vão chamar de arte, né? Todas nós somos, né, seres potencialmente artísticos, né? Essas árvores são artistas, essas pedras são artistas, essa água é uma grande artista. Assim como todos nós, em nossa dimensão ancestral, conscientes da nossa existência, somos artistas. E a gente não fecha essa torneira, né, esse canal que é a comunicação poética. Sim. Na vida, né? Sim. Então faz sentido dizer que parece que a arte nos possibilita estar mais perto da nossa ancestralidade. Sim. Somos a pessoa, né, o que vão chamar de homem ocidental, ele quer negar que é um ser simbólico. Sim. Então ele é um ser tecnológico, ele é um ser que produz tecnologia e que produz pensamento, né? E ele se nega sua dimensão simbólica. Mas da mesma forma que nossos ancestrais desenhavam nessas pedras para que a gente conhecesse eles, esse homem que nega sua dimensão simbólica, poética, passa por aqui e sente necessidade de escrever seu próprio nome na pedra. Sim. De fazer um coração, ou de escrever Jesus te ama, Jesus está voltando, de escrever iniciais, ou de escrever CV, PCC, GDE. Então somos, né? Todos somos seres ancestrais. Sim. Todos somos seres que somos originários de algum lugar, né? E todos podemos reconhecer isso, acho que é isso, a gente só reconhece, né? Sim. E se abre para isso. Fortalece, né? E refloresta. O que você sente, normalmente o que você sonha ou o que você sente antes do dia da apresentação? Quando você tem uma apresentação para fazer, quando você tem uma sessão para fazer? Cada experiência é uma experiência, né? Eu tô me dedicando agora a uma performance que eu tô chamando de Radha Krokrodi, que seria essa mãe, entre muitas aspas, porque acho que a gente precisa mudar tudo que a gente entende sobre a nossa mãe.
sobre o que é ser mãe, sobre o que é essa mãe terra que contém em si a potência de dar a vida. Sim. Esses seres que podem gerar vidas, né? Sim. Então acho que a gente precisa ainda se desvincular de algumas ideias sobre essa mãe. Certo. Então é essa mãe terra, pedra forte, Crocrodi. Engraçado, né? Crocrodi é quase crocodilo. E eu tô muito indo em lugares como esse, assim, de mata. Não tão como esse que a gente está vendo e vocês estão ouvindo também, que às vezes passam carros aqui. Então a gente está num corpo Maara, né? Numa grande serpente cortada pela civilização, né? Isso. Pelo cimento para que passe carros e tal. Mas muito na mata fazendo isso e nessa conexão. Então tá sendo um dia antes, durante e depois momentos de muita cura. De fazer meu corpo vibrar com as pedras, respirar junto com as pedras. Eu me inspiro na Regina José Galindo, sim, na performance dela Pedra, mas muito também em Juma, nossa amiga e parente, né? Juma Jandaíra, com essa ação física que ela traz para o Fôlego Vivo, o filme, né, dela com os Cariri daqui do Ceará, que é esse respirar. Então é essa pedra que respira, que está junto aqui com essa pedra, que é minha avó, né? Que está aqui há muito mais tempo do que essa carne, está aqui há muito mais tempo do que essa carne. Então essa carne é memória fossilizada de nossos ancestrais, essa carne aqui. E ela vem e me diz pro teu corpo, né? Várias coisas que nos roubaram, nos silenciaram, né? Quiriri, segredo, não pode dizer. Ela vem e conta esses segredos pra gente. E eu tô passando barro sagrado também no meu corpo, a argila sagrada, o ferro das pedras, né? Que fica sagrado no meu corpo. E esse contato com a argila, com barro, é de muita cura. De tirar muita... E quando eu falo cura, eu tô falando de vibrar em coisas que a gente... que dói mexer. Sim. Aquilo que dói, você lidar com isso, né? Pra mim, isso é cura. Não deixar isso parado, escondido, velado. Sim. Discutindo a cena o que é escondido, né? Então, eu sinto... Teve semana passada, teve um momento que depois eu apaguei. Eu não tinha força nenhuma. E pra mim foi um processo de muita cura, porque ali eu acho Mas durante a performance ou após? Após. Após a performance. Antes já vem essa sensibilidade, né? E às vezes eu duvido, mas por que eu tô fazendo isso? Será que isso vai fazer sentido pra mais alguém além de mim? Porque a gente, quando se coloca, né, no contexto civilizado como artista... A gente quer que haja, né, essa comunicação. Sim, sim. Sim. Mas vem uma certeza, assim, luminosa que isso é necessário. E essa ação, vamos chamar de ação, né? Essa performance, essa ação, normalmente você faz, às vezes que você fez, foi em espaço não convencional, por exemplo, aqui seria um espaço para fazer, para apresentar? Seria para fazer o Derradá aqui. Da Crocrodi. E aí, sexta-feira, né, há 4 dias mais ou menos, não foi, enfim, há 4 dias mais ou menos eu fiz isso numa pedra no meio da cidade. No meio da cidade de Carateus. Tem uma pedra que eles chamam Pedra 70, onde as pessoas já pintam, aí já colocam anúncio. E encostado na pedra tem uma rua, né, um asfalto, onde as pessoas fazem caminhadas e carros passam, e foi exponencialmente diferente a experiência. Essa comunicação foi muito menos fácil, assim, sabe? Tô sentindo meu corpo vibrando, tô sentindo meu peito apertando um pouco, tô sentindo vontade de chorar porque eu tô sentindo muitas presenças ao nosso redor.
né? Tem alguém muito importante aqui para nós e que veio nos receber hoje, então eu só agradeço de estar aqui, esse ser. Então eu sinto vontade de chorar, sinto a voz embargada, ouço muitas coisas, mas não aconteceu nada disso. E acho que havia uma preocupação minha, né, de estar atento. É como se a gente interfere muito, né? Eu estava fazendo essa experiência ainda aqui na ONG Beatos, né, quando a Casa Museu inaugurou. E a partir da experiência de lá, eu só senti assim, poxa, a espécie humana interfere. Porque a gente gosta de interferir, a gente não pode ver nada parado que a gente quer lá e fazer alguma coisa. Uhum. A gente não pode ver uma pedra que a gente já fica pensando como aproveitar pra mim essa pedra. Uhum. Essa árvore, como eu posso tirar proveito dessa árvore. Então eu senti a mesma coisa em outro lugar nessa pedra, né, que é chamada Pedra 70. Sim. É como se diante daquela rua, daquelas pessoas, daqueles carros, a voz da pedra ficasse muito baixinha. E eu não conseguia entender direito, eu não consegui me comunicar direito com aquela pedra. E eu fiquei pensando, será que eu que não estou ouvindo ou essa pedra que está silenciada debaixo dessa tinta, debaixo desses anúncios? Ou será que ela está falando comigo e eu estou ouvindo, só que a rua está gritando muito e a gente não consegue se comunicar direito? Eu estou tentando entender ainda, mas foi exponencialmente diferente, né? Sim. E meu corpo menos à vontade, menos entregue, né? Menos abraçado com a pedra, dificuldade de respirar junto com ela, de sentir a respiração da pedra. Então também o vínculo performático ou artístico, né? Também nos dá essa possibilidade de perceber essas diferenças, né? De ser sensível a essas interferências mesmo, né? Da nossa espécie no mundo. Sim. Mas foi muita cura na mata, assim. Quando eu colocava o barro, parece que estava entrando, sabe? O líquido com o líquido do meu corpo. E me fortalecendo e mexendo comigo e eu sentia muita integração física, espiritual com o lugar. E na hora que esse barro ia também toda a minha energia. Sim. Então uma das vezes eu apaguei, eu realmente fiquei sem reação assim, estendido sobre a pedra. E acho que também que eu estava precisando, né? Um momento, né, da vida humana, que eu estava precisando dessa cura. Então a Marta foi meu médico e meu remédio. E eu só agradeço, né? Porque eu estava trabalhando. Sim. E ainda sendo curada, sendo tratada, sendo vibrada, né? Enquanto você fala, eu lembro eu tenho um trabalho, uma ação performativa, que eu ando com uma panela cheia de pedras e eu entrego pedras às pessoas e a gente caminha em procissão e eu sugiro às pessoas que elas contem para aquelas pedras os desejos delas. E elas vão colhendo as pedras, segurando, e a gente caminha e a gente cava um buraco debaixo de uma árvore e planta aquelas pedras. E quando eu faço essa ação, eu sinto aqui, isso aqui meu arrepia tudo, assim, o tempo inteiro está tudo arrepiado, assim. E tem uma voz que a gente faz aula de voz, de trabalho de dicção e tudo, mas na hora que eu vou entregar a pedra à pessoa, porque tem muitas pedras, né, aqui na bacia, e quando tem uma relação da gente de ir pegar a pedra, ou a pessoa mesmo pega, e eu falo para ela, peça ela e me acompanhe, e eu não sei, eu realmente tem uma relação entre esse corpo que se coloca presente, que eu estou aqui agora, porque eu faço isso com as pessoas, porque essa pedra, ela tem um valor tão forte para mim quanto de outra religião para a pessoa seria ler algo de um livro sagrado, não sei. Uma hóstia. E eu fico pensando
esse corpo que faz exercícios de técnica, de ator, de atriz, de performer, e ao mesmo tempo eu estou falando, não há uma separação entre a Bárbara que faz a aula de corpo, a Luiz Bárbara que fez a técnica não sei das quantas, a vivência não sei das quantas, com a história de vida, porque a pedra, você acabaram de falar, a pedra é minha avó. Então, assim, para pensar um pouco, é muito, né? A gente está discutindo em cena, a gente não está terceirizando, os discursos que a gente está tratando em cena não são terceirizados, são nossas experiências, são os nossos. A gente está conversando com os nossos. O corpo arrepia. O corpo arrepia. O corpo atravessa, assim. Não é aquela voz que eu vou treinar para falar, para parecer que é verdadeira. Não é. A voz vai sair como é, porque essa história é minha história. Eu não tenho nenhum problema em esse barro aqui que eu vou passar em mim. Não é porque eu quero que a tonalidade chegue no tom tal. Talvez sim também. Mas é porque passar isso aqui na minha pele... Passar isso aqui na minha pele está interligado à minha vida. Por isso que a dimensão de arte, de cura, de afeto... Não é que é melhor nem pior do que quem quer fazer de outra maneira, mas... Tem dimensões. Tem dimensões. Que são específicas. Tem né? singularidades. E por isso que... Tem aquilo que você já traz, que você já porta na sua voz. Por exemplo, né? Existe algumas cores de voz, alguns timbres, né? Sim. Que eu sei que tem a ver com a minha ancestralidade, que eu sei que você porta, que eu sei que algumas pessoas encontram, eu ouço aquela voz, aquele jeito, não é nem jeito, é algo muito da matéria da voz, né? E eu reconheço como ancestral. Sim. Quando você canta o Dá de Bebê, a música de São Sebastião, São Sebastião dá amor. Pra mim não me interessa muito também, preciso desenvolver esse timbre, essa cor, essa matéria da voz que você tem, por exemplo, quando você canta pra mim um pouco. São Sebastião derramou amor na água que te deram pra beber. São Sebastião derramou. Eu sei que tua voz carrega isso, sabe? Aí eu poderia fazer técnicas, não sei o quê, porque as lavadeiras cantam assim, porque eu sei que eu encontro pessoas na rua e a voz dela é assim, a voz dela é mais fina. Aí eu leio o registro dos padres, sei lá, que vieram por aqui, se aventuraram em 1600, aí eles estranhavam, porque essa coisa da ditadura de gênero, né? Sim. Eles estranhavam, tu acredita que tem registro? Eles registraram que alguns homens falavam com a voz fina. Porque os homens indígenas falavam com a voz fina. O que levou eles a fazer esse registro, a estranhar isso, achar isso digno de registro. Entende? E que Saci, né? Saci é nossa aparição, uma das primeiras aparições de Saci está registrado no Guarani. No nosso contexto do semiárido, tem uma grande aparição. Um clã nosso foi fazer uma demonstração de espiritualidade mesmo para alguns holandeses, né? E esse vulto com a voz muito fina apareceu. E é isso, né? A civilização vai produzir tecnologias para chegar nesse timbre, chegar nessa voz, e você porta essa matéria. É a matéria da tua voz. Carrega isso, e isso é ancestral. E às vezes aqui andando, conhecendo pessoas, a voz é essa. Sim, e também pensando as interpretações, né? Quando a gente vai para uma aula de interpretação, né? Uma primeira aula na vida que você vai fazer,
Eu lembro de uns cursos de interpretação que eu fiz e tinha muito essa conversa sobre deixe sua vida lá fora. Aqui você é um corpo limpo. Aqui você é essa higienização e, e descolamento da memória, né? Uma higienização de um corpo que não tem uma história, de um corpo que não sofreu racismo vindo no ônibus até chegar no curso, de um corpo ignorando o corpo que está com cólica, um corpo que está menstruado, um corpo que a mãe está separando agora do pai, um corpo que não tem como pagar o aluguel, um corpo que não se adequa ao sistema civilizado de chegar 7 horas, acordar com o despertador, sim, ficar até 9 horas, aí tem um intervalo de 9 até 9, enfim, o tempo, né? Esse tempo métrico, civilizado. Sim, sim. Eu acho importante. É como se não doesse, né? Sim. É como se não doesse pra gente ter que usar relógio. Isso dói em mim. Isso não é respeitado, isso não é entendido. Que nosso tempo é ancestral. Que nossa experiência de vida é ancestral. E parece que isso não é violento. Que isso não dói, que a gente tenha que lidar com isso mesmo. Porque é assim. O ideal é assim. É você regrar a sua vida a partir de um relógio, de um dia que tem 24 horas e não sei quantos minutos, de um calendário que tem 12 meses. Sim, e isso pra mim é uma questão, né? Isso pra mim é uma... Isso pra mim me provoca lugares assim, de raiva. Isso não, eu penso que não se pode negar, não se pode negar a memória, a história. Quando se entra numa sala de ensaio, não se pode simplesmente bater o sapato lá de fora, negando onde foi que aquele sapato pisou até chegar ali. Nossa, muita coisa. Não sei, quer falar um pouco de Margarida? Quem é Margarida? Como Margarida chega na tua vida? Margarida é minha mais velha. É esse ser que pra mim é um ser encantado, que se encantou, né? E é uma entidade que começou a me chamar. Ei, vem cá. Tu precisa saber quem tu é. E eu vou te mostrar quem você é. Uhum. Se preocupe não. Eu vou te mostrar quem tu é. De onde tu veio. Qual é o seu pisar. Há muitas gerações. Aí eu ficava procurando razões, né? Eu acho que Margarida é da Paraíba. Margarida, diferente das outras mulheres, dos outros seres paraibanos entendidos como mulher, como eu também sou entendido como mulher, ela não se preocupou em ocupar esse lugar mulher, não se percebia como mulher, não se percebia como pessoa pobre, não se percebia como... E principalmente não percebia a terra como mercadoria. Essa privatização da terra ela não entendia muito, né? Às vezes ela fala, Deus deixou a terra para os seus filhos, por que hoje ela está na mão de poucos? Porque a gente não tem direito de viver, minha gente, só de sobreviver. E aí ela encontrou no espaço do sindicalismo, na fé cristã, seu espaço de expressar essa verdade dela, que eu depois, né, de 2015, 2016, 2017 eu comecei a entender que isso era ancestral. De onde vinha essa certeza? Tem um vídeo dela que eu amo, que ela fala, é uma coisa que está aqui dentro, que está dizendo que a gente tem que dizer mesmo. Essa verdade que a gente não sabe de onde vem, que é contra a verdade do mundo, né? Quando a gente não entende por quê. Como nessa imensidão, sertão não ter um pé de chão. Como nessa imensidão, tá tudo cercado, gado, lacrado, gado, privatizado. Em nome de Jesus, cercado, gado, lacrado, gado, privatizado, em nome de Jesus.
Então não entra, mas é a verdade do mundo, é dado como algo natural, que você precisa comprar um pé de terra, um chão, um lugar para si. Então eu fui entendendo em 2017 que essa... Eu não entendi meu vínculo com ela, mas eu tinha certeza, deve ser essa corpa que é rebelde com esses lugares que são dados para a mulher, porque eu me percebia nisso, né? Essa inadequação ao que é entendido como mulher. E aí Margarida foi me dando força, foi me dando legitimidade para me afirmar nesse lugar não mulher, nesse lugar não proletariado. Eu trabalhei e dei trabalho, né, desde criança. Eu ia para o salão com minha mãe era manicure, depois cabeleireira, depois mais tarde, quando eu já estava mais grandinho, ela montou o seu salão com meu pai e eu sempre ia, né, ela como funcionária, ela como, né, ali empreendedora, eu sempre ia ajudar, trabalhar, passar troco, oferecer café, oferecer água, varrer cabelo era coisa que eu fiz desde cedo, porque é algo mais fácil, né? Aí a responsabilidade vai aumentando, depois você aprende a servir uma água, servir um café. Então, o que ficou de matéria nesse corpo que serve? Sim. Nesse corpo que nasce para servir e cresce servindo. Sim. Que é onde nos querem colocar, que é onde quiseram colocar Margarida e os trabalhadores rurais. Sim. Aí quando você vai ver quem são os camponeses, os trabalhadores rurais. Sim. Quem é esse povo? Qual é a cara desse povo? Qual é o saber desse povo? É o povo que fala com a mata antes de entrar, que deixa um fumo pra cabocla, pra capora. É um povo que acredita em outras coisas. E que é um povo que desde a colonização foi colocado para servir. Então eu sabia desde criança que meu corpo era para servir. E eu não ignorava que visualmente a estética do meu corpo e da minha família era diferente da estética e do corpo das famílias que eu servia. E às vezes eu desejava, eu queria ter outra família. Queria ter uma família bonitinha, assim, papai, mamãe, filhinhos, com casa e carro. E eu era essa família não ideal, e eu era esse corpo não ideal que estava ali para servir. Uma criança que estava ali para pintar a unha da outra criança branca. Então, eu tinha essa consciência desde cedo. E quando eu cheguei, eu fui em 2017 eu pesquisava muito, né, tudo em São Paulo, tava por lá. E aí, em 2017, eu fui em Alagoa Grande, na casa de Margarida. E eu criava a expectativa para conhecer a casa dela, gravei as coisas no meu celular. E sou tudo como sem espírito. Poxa, mas não vai ter espírito nenhum aqui. Eu alimentei tanto esse desejo. Aí ficava olhando para as paredes, pro teto, né? Porque a cena da morte, né? Desses miolos que foram espatifados, né? Dessa mente, dessa memória que se espalhou numa constelação de respingos, né? Que hoje são estrelas e que hoje eu posso olhar e receber essa memória de Margarida, mas tem algo físico nessa imagem do assassinato dela. E aquelas paredes não me emocionaram, aquele teto não me disse nada. Aí eu fiz, pô, Margarida, por que tu tá me perturbando? Porque era quase uma perturbação esse vínculo. Sim. E eu ficava meio constrangido para falar disso no meio do teatro, né? Sim. Todo mundo lá com a pesquisa bonitinha, com referências, e ninguém... Porque citou não sei quem, os artistas não sei que lá. E eu não, o que eu tinha era um magnetismo com Margarida, era algo diferente. Eu sabia que ela ia me dizer algo sobre minha vida, sobre minha existência. E aquela casa não me disse nada, meio que eu já sabia de tudo, já tinha lido toda aquela história. Aí eu saí da casa de Margarida, poxa Margarida, será que eu ainda vou ficar com essa dúvida existencial? Porque eu achei que tu ia me falar alguma coisa e não é nada que eu vi aqui. Aí eu fui caminhando, né, parei na Praça Central de Alagoa Grande, vi aquela igreja, né, católica, lembrei que Margarida era católica. Hoje eu digo,
E aí eu espero muito que meus parentes desse território designado como Nordeste me entendam. Que não tem nada mais indígena do que ser católico. Quem é o povo que foi catequizado? Quais foram os primeiros catequizados na América Latina? Porque a gente chega nessas igrejas aqui do semiárido nordestino, porque a gente chega nessas cidades e todo distritozinho, toda esquininha, toda cidadezinha, toda comunidade tem uma igreja e tem um padre, ainda hoje, né? Porque é algo muito vivo e pra gente desse semiárido que foi colonizado muito mais a partir de 1700, né? E não em 1500, essas coisas ainda estão muito preservadas porque são menos anos de fomento disso. Né? A gente ainda vive esse pós-guerra dos bárbaros, né? Sim. E aí eu me deparei com essa igreja, pensei na espiritualidade de Margarida. E aí eu vi que o nome da rua de trás da igreja era São Sebastião. São Sebastião. Sim. E o nome do cemitério que ela estava enterrada era São Sebastião. Aí eu fui atrás do cemitério. Aí fiquei andando. Eu, mas que besteira, um cemitério desse tamanho, como é que eu vou achar? Porque eu achei que as pessoas iam saber onde estava o túmulo de Margarida. Aí encontrei um meninozinho coveiro, depois de andar muito, lendo, nome, flores, e nem uma margarida. Flores, e nem uma margarida. Aí eu perguntei pro meninozinho, ele parecia comigo, caboquinho, assim, se ele sabia onde era o túmulo de Margarida. Ele falou, não sei não, mas eu sei que existe uma Margarida. Aí eu digo que ele não lembrava direito de Margarida, mas eu lembrava de tanta coisa, né? Eu lembrava... Enfim, poderia falar minutos aqui, né? Lembrava muita coisa dela. E aí eu fui buscando. Comecei a cantar aquela música de Vital Farias, né? Veja você, veja meu bem, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. E andando, essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga vida. E aí eu vi o túmulo dela, achei estranho porque tinha foto de outras pessoas, essa coisa de túmulo compartilhado, né? Sim. Essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Aí eu vi que eu tava sem nada, não tinha flor, não tinha uma água, uma vela. A única coisa que eu tinha na minha mochila era um caderno que eu comprei antes de sair de João Pessoa para escrever, como diário de bordo. Aí eu abri o caderno e falei, vou deixar uma carta para Margarida. E me veio na hora essas memórias de infância. Uma senhora branca que quando eu passei o troco pra ela, falou, ei menina, deixa eu te dizer uma coisa. Tu ia ajudar muito mais tua mãe se tu desse um sorriso. Quando fosse servir um cafezinho, dá um sorriso. Vai servir uma água, dá um sorriso. Passar aqui o troco pra mim, dá um sorriso. O quanto isso é violento, né? Ela queria que eu sorrisse. Ela queria o meu sorriso. Eu não sei o que ela queria esconder atrás do meu sorriso. Mas eu acho que essa experiência com essa mulher foi o que me fez primeiro tornar consciente aquilo que era inconsciente, que era da alma. Tornar consciente meu lugar de revolta, meu lugar de opressão no mundo. E aí eu contei isso pra Margarida, numa carta. Chorei muito. E foi a primeira vez que eu conversei com alguém encantado, né? Essa coisa do cristianismo, eu tive uma trajetória evangélica. Deixa eu ver se a câmera ainda tá gravando, que ela para.
Eu tive uma trajetória evangélica, me converti à fé evangélica aos 9 anos de idade. A gente se acredita, né, se crê na fé evangélica, que quando a gente morre a gente fica apaganado, adormecido até o dia do juízo final. E ali eu falei, de alguma forma isso ainda estava registrado na minha experiência de vida. Foi a primeira vez que eu falei com um ser encantado. Então esse portal de falar com seres encantados se abriu naquele momento. Minha dimensão ancestral, sem eu nem saber. Minha comunicação ancestral se abriu ali naquele túmulo. E eu falei com Margarida. Eu fui ouvido por ela. E tudo mudou a partir dali. Tudo mudou na minha experiência. Você teve contato com muitos vídeos dela, até porque ela era uma pessoa pública, né, digamos assim. E tem uma fala dela, tem um vídeo dela que você experimenta, tem uma fala dela ou um gesto que ela faz, que você experimentou nesse trabalho que você tem com ela, que você se viu muito naquela fala e nesse gesto? Nesse, né? É uma coisa que tá aqui dentro, que diz e a gente tem que dizer mesmo. Ah, essa fala. É de um vídeo isso, né? E esse corpo que... Mas eu tentei, não tem muitos vídeos, porque era uma coisa limitada. Tem um filme que espero muito que não tenha queimado, porque que tá lá na Cinemateca de São Paulo, né? Sim. Esse filme de Manfredo Caldas, Uma Questão de Terra, e eles gravaram ela lá. São as únicas imagens que tem dela, não tem muita coisa, tem foto, mas o que tem de vídeo é desse filme, pelo menos o que eu tive acesso, né? Mas eu encontrei discursos dela, porque ela ia muito nas rádios falar. Sim. Então é essa fala também organizada nesse lugar de comunicação de sindicalista, né? Sim. Porque ela era uma representante sindical. Aí eu tentei pegar a voz, o corpo. Minha formação em teatro, em performance, ela é muito... Eu tentei fazer um curso em São Paulo. Minha formação foi o circo. E as experiências de trabalho que eu fui vivendo, os grupos. Porque eu tentei fazer essa formação, mas eu não consegui, Aí fui reprovada em 3 semestres. O curso era 4 semestres, em 3 eu fui reprovada. Porque não era meu lugar. Sim. Então não consegui aprender muita coisa, não. Então eu não sei se por isso, se foi falta de técnica ou o que foi, mas eu não consegui pegar aquele corpo, não consegui pegar aquela voz. Mas eu tenho uma Margarida. Sim, mas como você construiu ela, né? Como você se relacionou com ela, né? E aí veio uma voz, que talvez seja a minha voz ancestral, a voz da minha avó, do meu avô, e que vem nesse corpo e que fala através desse corpo. E no Margarida, para você lembrar de mim, eu transito entre esse corpo, e esse corpo-voz que eu chamo de Margarida. E ainda passo por alguns encantados, né? Eu começo com a morte, com um ser encantado, morte, que parece, inclusive... Não parece, mas tem um elemento que é a cabeça de boi, né? Tu usa uma cabeça de vaca, esqueleto. Eu uso a minha morte, tem uma cabeça de boi, esqueleto, e o corpo todo vermelho de urucum. Aí eu passo por um ser caminhante também, que pode ser entendido como esse eremita, né? Esse que vai em busca da luz, no sentido de revelação, assim, do que está oculto. O que é que está oculto que Margarida quer me dizer? Então eu caminho, né? Tem esse ser também. Mas esse ser não é encantado, não. Esse ser sou um eu antes, né? E aí tem outro ser que é encantado, que é o ser milho. Que tem cabeça de milho, tem saia de palha de milho. E que ele vai falar, né? Eu acho que tem aí uma polaridade entre a morte e o milho. E o milho falar da também vida, como um elemento... da abundância, da fertilidade, da riqueza. O
milho como um elemento também, um elemento sagrado, né, dos povos indígenas. Nosso Cariri. Nosso Cariri. Eu carrego o nome estou carregando o nome de duas nações, né? Eu tenho o nome Guarani, eu me chamo Potanju. Eu não tenho ainda um nome Kipeá Dzumbuquá, um dia vou ter. E carrego o nome Cariri Tarairiu, porque o território originário de meu avô é Patos, né? Tereza Cariri conhecia Patos. Ela conhece Patos por outro nome. Não sei porque eu me esqueci, mas eu pergunto para ela. Mas ela tem uma referência desse território como território ancestral. E é o território de meu avô, silencioso. E é essa busca, né? Eu não tenho vergonha de assumir que eu sou essa busca. Sim. E não tem como não ser a busca, né? Diante de tanto estilhaçamento. Exatamente. Eu sou esse ser estilhaçado que sabe que as origens de meu avô é de Patos. Sei que lá habitava o povo Tarairiú. Mas, ao mesmo tempo, algo fica me dizendo do meu ouvido que meu avô... Eu preciso ir lá em Patos. É Cariri. E minha avó, que é do território Cariri, eu fico achando que ela não é Cariri. Mas é essa coisa luminosa, né? E quem me chamou foi esse ser encantado, Margarida, que me chamou a minha ancestralidade, que me fez afirmá-la. E aí eu tomei pra mim a missão de afirmá-la como indígena. Sim. Porque ela não é vista como um ser indígena. Sim. Porém, tem todo o se articulava no fenótipo, mundo. todo o imaginário, as lutas dela, ela não se via como um ser só, ela se via como um ser coletivo. Então ela doou a própria vida pela luta de seu povo, que é isso. Não entendia a terra como um bem compartilhado, um vínculo com a natureza, um ser espiritual que organizava no catolicismo popular sua fé. É inegável. A cara dela não nega. Sim. A forma como ela se articulava no mundo, pior ainda. Originária de Alagoa Grande, território Cariri, né? Que teve a missão Bultrim. Tá aí todos os documentos. Eu não tenho acesso, mas aposto que se eu fosse atrás de cartório, não sei o que, eu ia chegar. Né? Às vezes também existe uma impossibilidade de registro, mas para a civilização a gente precisa provar dessa forma positivista, né? Através de documento que não paro nem para pensar, né? Que foram os próprios brancos que produziram. Mas enfim, e aí eu tomei como missão afirmar esse ser como indígena e me afirmar como indígena através desse ser encantado para mim, que é Margarida. E aí quando eu faço ela, vem um corpo árvore, um corpo que tem uma firmeza, que fala diferente, entendeu, minha filha? Como é seu nome? Bárbara. Bárbara. Tu tem mão, deixa eu ver? Tem mão de quem já plantou quando plantei, era criança. Botou milho na cova do milho. Sim. Botou feijão na cova do feijão, Sim. arroz. Sim. Começou pequenininha. Sim. Tu sabe que a gente cresce, nasce, vive, se reproduz e morre trabalhando, né? Sim. Desde pequenininha a criança, a gente já diz o quê? Que ela tem um tamanhozinho da mão ideal para plantar. Sabe a quantidade perfeita de uma covinha de arroz? É a mão de uma criancinha de 3, 2 anos. Que ela pega o punhadinho certinho. Aquela é a quantidade certa de botar na covinha do arroz. É? E tem o quê? Os dedinhos já tem uma facilidade de pegar 3 grãozinhos e botar. E a gente nasce trabalhando. Agora o que eu não entendo é porque a gente não tem direito de viver, minha filha, só de sobreviver. Não sei. Se é a gente que mais trabalha nesse mundo. Se o povo na cidade está comendo, por quê? Não é por causa da nossa plantação? Porque a gente não tem direito de estudar como filho dos ricos, que vem aí ano, sai ano, bando os meninos, seus meninos estudar na cidade, troca de carro e a gente é nessa dependência. Então vem um corpo menos que se articula de uma maneira diferente do meu corpo luz, né? Sim. Uma voz, seu corpo é normalmente jeito, mais fluido, né? Assim, o dela é mais árvore, né? Mais pedra. Sim, e se você volta de novo, tem uma base, aí tem um abdômen que tá assim, tem uma voz invocada. E é minha Margarida que veio depois que eu desisti de tentar imitar a Margarida, né? Tentar encontrar esse tom da voz, não sei o que. Foi um fracasso essa minha pesquisa. Quando eu desencanei disso, veio esse ser. Sim.
O que é para você teatro, o que é performance e o que é ser um artista da cena? Para mim, é uma minha possibilidade de existir em cura, no meio da civilização. Eu sou uma cobra que vê os lugares da civilização e vai encontrando os seus buracos para perfurar a civilização e existir. Então, ser artista é essa possibilidade. E como você lê sua poética? O que você veio fazendo até agora? Como você olha para essa sua poética? E aí tem a ver com tua pesquisa e com isso que a gente que nasce com esse corpo precisa assimilar. A gente precisa, antes de tudo, assimilar esse corpo que a gente nasceu, né? E a nossa bateria acabou. Luiz, você quer falar um pouco, pensar um pouco sobre como você pensar um pouco e olhar um pouco sobre essa poética, né, que você vem costurando, vem plantando, né? Em algum momento eu olho para as coisas que eu faço e chamo meio que de uma poética avermelhada, esse vermelho que pensa a terra, esse vermelho que pensa esse sangue derramado, esse vermelho também que é do urucum, que também é cura. Então, vamos pensar um pouquinho também sobre essa tua poética, que é uma poética de um que passa pela linguagem do que chamam de cinema, de circo, de teatro, de performance, né? É isso que a gente conversou, né? O que a gente faz. Quem inventou o arame, né? De vez em quando eu brinco, eu sou debochada e falo, quem inventou o arame enfarpado não fui eu, então estou nadando. Acho que eu caberia no que pode ser entendido como uma poética vermelha. Minha poética é meu corpo. É essa matéria aqui. A gente que nasce com esse corpo entendido como biologicamente mulher, todos nós, né? Enfim, a gente é marcado nesse lugar de gênero. Então, eu sempre fui muito sensível, eu tive uma disforia do meu corpo quando meus peitos cresceram, porque eu comecei a ver o olhar direcionado para essa parte do corpo. Foi quando eu deixei de ser um corpo total e passei a ser uma parte do meu corpo, que era esse peito grande. Então eu tive disforia, não me via, não me percebia naquele corpo mais. E comecei a entender que aquele corpo era um corpo presa, um corpo público, o corpo que é observado, o corpo que é repartido, que é objetificado, que é presa e que é perigoso ser esse corpo. Eu tenho um corpo vítima. Então minha poética foi muito construída no que eu fui entendendo desse corpo. E não há como, dentro da civilização ocidental, falar desse corpo sem falar de violência. Sim. E aí eu fui me aproximando muito desse lugar mulher, tentando entender o que era ser mulher. Mulher, mulher, mulher. E eu percebi que é impossível você falar de mulher se você não falar de violência. E aí bateu outra disforia. Quando eu conheci Margarida, e Margarida me mostrou que eu podia ser outras coisas. Sim. Que ela não se encaixou nesse lugar mulher. Ela não respeitou esse lugar mulher, nem respeitou esse lugar ser pobre. Ela ocupou um lugar político que não era ocupado por mulheres até então. Alguns estudiosos vão dizer que ela fundou o primeiro coletivo feminista popular da América Latina, que é o Movimento de Mulheres do Brejo, acho. Era um corpo que ia no fórum falar com o juiz, que ia na casa do engenho falar com o senhor de engenho, e analfabeto. Então ela não se comportou a esses lugares oferecidos para o corpo dela. Sim. E aí eu senti legitimidade também a partir dela para transgredir os lugares que eram me colocados e que eu não me identificava. Então eu convivia com uma disforia sobre ser mulher. Sim. Com um desconforto sobre ser mulher. Sim.
com desconforto sobre ser uma pessoa empobrecida, proletária, um corpo que serve. E aí eu encontrei nela uma possibilidade, né, de legitimar a minha revolta contra esses papéis sociais. Sim. Então minha poética foi muito construída por isso. Uma poética da revolta, né? Uma poética da revolta diante do corpo. Diante de como o corpo é colocado, é percebido no mundo. Sim. Dos lugares possíveis para esse corpo. Então, meus primeiros trabalhos vão falar muito de violência, de sangue, dessa não castração. Sim. Então, há uma vulgaridade nos meus primeiros trabalhos. Eu vou trazer Anaíde Beiriz, eu vou trazer, né, na minha revolta com a heteronormatividade, com a coisa do matrimônio, eu vou evocar a Violeta Formiga e seu desejo de sair de si, de sair desse corpo mulher e virar um pássaro. Então eu trago isso pro meu corpo. E aí Margarida me dá esse presente, que é a possibilidade ainda de sair desse lugar de mulher. É uma grande libertação. Quando eu olho para mim e falo, eu não preciso ser mulher. Isso é algo criado sobre meu corpo, que esse corpo é vítima, que esse corpo é um corpo que tem que ter medo. Sim. Porque ele possivelmente vai ser violentado, inclusive já foi, e há uma permissão social para isso. É um corpo patrimônio, que serve a um patrimônio de algum pater, né? De algum patriarca. Então, ou eu carrego o nome do meu pai, ou o nome do meu avô, ou o nome de um marido, e vou ser essa costela de alguém. Então, meu corpo ele foi construído primeiro por esse lugar de violência, de uma corpa. Sim, sim. E a partir de Margarida, ele transgride esse lugar mulher e esse lugar violência e fala, chega. É quando o milho me salva, me resgata. Diz, ei, tu para falar de quem tu é, tu tem que partir da morte, né? Tu tem que partir do etnocídio, do genocídio, da impossibilidade de ser. Sim. Mas eu vou te dar uma possibilidade também de poder sair da morte para a vida. Tu também é milho, tu também é pedra, tu também é água, tu também é serpente. Tu é água e terra, tu é réptil. Tu transita entre esses lugares, tu é filha de Jurema, tu é filha de um peixe. Teus antepassados são peixes, estão na Lagoa Encantada. E olha para a lagoa, olha para essas águas, pergunta a elas quem são teus ancestrais. Então acho que minha poética tem a ver com esse corpo que fez essa trajetória de vida. Tem um lugar de escuta, né? Escuta ancestral, né? De olhar para a realidade que foi dada, que foi dita, olhar na cara dessa realidade, né? E conversar e replantar outros lugares, né? E não negar, porque você precisa passar. Eu acho, Babs, e me diz se tua experiência é assim também. Você precisa, antes de tudo, passar por um lugar de muita dor. Sim. De reconhecimento da violência, de reconhecimento da morte, de reconhecimento da impossibilidade. Sim. Tem uma coisa que é muito curioso, porque assim, quando os curadores ligam para perguntar quais são os trabalhos que eu tenho de performance, aí eu falo que os trabalhos que eu estou fazendo nesse momento é a trilogia afeminada, que eu chamo, e a trilogia da terra. E aí não tem muita diferença no discurso de uma para outra, mas eu chamo assim por organização, porque se eu falo em fluxo de violência feminina, eu tô lembrando em fluxo, assim como em Cardinal, que eu estou relembrando aos ditos brasileiros que os primeiros corpos, infelizmente, que nenhum corpo devia, mas enfim, os primeiros corpos a serem violentados, estuprados nisso que passou a ser chamado de Brasil, foram os corpos das mulheres indígenas. Né? Essa ideia mestiça que tem, romantizada, é fruto de violência. Então, e de apagamento. Na medida em que você vai tratando das violências, você vai também acionando tecnologias de curas, né?
de outros trabalhos, quando eu ando com líquida, com a cabaça, que foi do meu avô, que depois meu pai carregou ela para a roça, quando partilho água com as pessoas, né? São trabalhos que eu estou partilhando modos de viver, de se articular no mundo do meu povo, mas ao mesmo tempo eu estou usando por esse canal da arte um encontro de cura, de escuta, né? Claro que sem dúvida faz sentido para quem está aqui, para quem está vivendo isso, e vai costurando, né? Aí é preciso ter coragem para chegar na cura. Sim. Abrir a ferida. Sim. Pegar esse sangue urucum, reconhecer essa morte e sair dela para a vida. Sim. E é vários instantes de morte, vida, morte, vida, morte, vida. Porque quando eu faço líquida, eu acesso muitas memórias. E a gente, quando fica falando nos nossos trabalhos de pessoas, por exemplo, falar de Margarida, de um corpo tão urgente no mundo, que sua vida foi tirada. Com quantos anos a vida dela foi tirada? Ela estava perto dos 50 Uma mulher anos. que tinha muitos anos para viver. Meia vida, né, digamos assim, pensando no século. Então, é acionar memórias, assim, vai mexer em coisas no nosso corpo que a técnica, que vai além dessa dita técnica, né? Vai mexer com o nosso campo espiritual, né? Vai mexer com... Então, essa presença desse corpo se colocando ali, trocando ali, quais são os acionamentos, né? Às vezes é um banho de cachoeira antes de entrar em cena, às vezes é pisar na terra ali, né? É um banho de alguma de planta. Boldo, né? Eu faço muito banho de boldo antes dos meus trabalhos e às vezes depois também. Principalmente os de rua. Eu faço uns banhos, eu tenho umas comidas, é de período, assim. Uhum. Agora eu tô numa conexão de cura ancestral com a bananeira. Sim. Que nem é originária daqui, né? Sim. Aí eu fiquei... Uma coisa que eu quero parar para ler é de onde vem a bananeira, quem são os indígenas, de onde vem a bananeira, daquele bioma. Porque eu tive conversando com bananeiras e elas foram meu médico e meu remédio. Me curaram de um surto de gastrite. E foi um presente, porque eu estava na mata, me deparei com um monte de bananeira. Aí só tinha banana verde e eu comecei uma conversa ali. Elas me falaram muitas coisas. Sim, e as bananas que no Brasil, ultimamente, se vende bastante banana cheia de agrotóxico, né? A banana é um dos frutos mais baratos da feira e mais cheio de agrotóxico. E virou um símbolo disso que entende como país, né? Sim. Virou um símbolo desse país, né? A gente fala que é a República das Bananas. É. Enfim, vai mudando, né? Sim, vai mudando, né? Aí tô tomando banho de cravo agora, mas já tomei muito banho de manjericão, muito banho de água do mar. Embora minha ascendência seja originária desse território semiárido, eu tenho um vínculo, né? Nasci no mar, nasci na praia, minha mãe fez essa migração, né? Sou fruto de uma migração. Mas a gente sempre foi transitante. E outra coisa, o sertão já foi mar. Exatamente. Né? E dizem que vai tornar a ser. Eu acredito. Sim. Então tem esse vínculo com a natureza, né? Com o Derradá como um todo. As pedras, agora sim, muita coisa de pedra e concha. Eu já fui muito conectado com essa coisa de cristais, mas vi o quanto isso é perigoso, né? Aham. Quando eu ainda assimilava mais coisas da civilização, né? É muito perigoso esse negócio da extração das pedras, né? Porque ferem Derradá. Sim. E essas coisas que estão nos nossos territórios, né? Começa a ser ameaçado o território para exploração por causa dessas pedras preciosas. Então meu vínculo com as pedras mudou um pouco, mas continua muito forte. Eu também nunca tive muito dinheiro para ter cristal, não. Né? Comprar essas pedras e tal, Mas eu acho que é isso. Falar em bananeira são as folhas da banana que fica caindo. Aí dá esse barulho. Acho que a gente já pode ir caminhando para o final. Já fizemos uma conversa bem gostosa. E não sei se você tem alguma coisa para falar.
E no que é. A me que é. É isso. Eu tentei criar um corpo, né, pra Margarida. E aí quando eu desisti de criar um corpo pra Margarida, esse corpo veio. E eu sinto um corpo que se articula de uma forma diferente, né, que ficam... Meu quadril ganha uma mobilidade menos circular, mas que se move. Meus pés ficam mais firmes. Minha perna parecem 2 troncos de árvore. Minha coluna um pouco mais curvada também. E talvez eu tenha uns movimentos mais retilíneos. E a voz muda também. O jeito de falar muda. Eu não entendo porque a gente só pode sobreviver, a gente não tem o direito de viver. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre trabalhando. Não é não, minha filha? Sabe qual é o tamanho certo de... Já plantou, já plantou. O tamanho certo a quantidade certa para botar os grãos na covinha é o quê? Um punhado de arroz é do tamanho perfeito do punhado de arroz de uma mãozinha de uma criança de 2, 3 anos de idade. A quantidade certa você botar ali na covinha do arroz. Aqueles dedinhos pequenininhos tem o quê? Facilidade para pegar 2, 3 caroços de feijão, 2, 3 caroços de milho. Bota na covinha do milho, na covinha do feijão. É nós quem mais trabalha. Mais trabalha nesse mundo é o trabalhador rural. E vou lhe dizer uma coisa. O que a gente planta é produto. Agora, cana não é produto. Já viu alguém matar a fome com a lapa de cana? Lapa de cana não mata a fome de ninguém. E o trabalhador chega para trabalhar, tá morrendo de fome, chupa ele uma lapa de cana para ver se o patrão não manda bater, não manda maltratar, não manda humilhar na frente de todo mundo. Então me veio uma voz que tem mais revolta, uma voz também que parece um lugar mais velho, um corpo um pouco mais enrijecido. Acho que é assim que eu percebo o meu corpo Margarida. E o que você sente? Revolta, justiça, principalmente revolta e justiça.